Recebendo a secretária de Economia, secretária Cristiane Schmidt, que estará prestando contas do segundo quadrimestre do ano de 2021. Eu agradeço aos nobres deputados que já se fazem presente em plenário, aqueles que de forma remota também já registraram suas presenças através do aplicativo de forma remota. Quero agradecer e cumprimentar também a toda a assessoria dessa comissão, que tem feito um trabalho aqui nos bastidores, permitindo a realização dessas audiências. E, em tempo, aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os superintendentes, diretores, gestores da Secretaria Estadual de Economia, gestores e servidores esses que contribuem para o desenvolvimento do Estado de Goiás, a quem essa Casa de Leis é uma honra poder receber a todos aqui nessa tarde. Muito obrigado a todos pela presença, pela companhia da nossa secretária nessa tarde. Tenho certeza que a presença de vocês auxiliará e muito na condução dos trabalhos dessa tarde. Muito obrigado. Já está aqui ao nosso lado a secretária Cristiane Schmidt. Mais uma vez, a quem eu quero agradecê-la, secretária, pela sempre presteza, dedicação e atenção para com essa comissão, para com essa Casa de Leis. Você que sempre, de forma muito disposta e com iniciativa de estar aqui presente, trazendo a nós os conhecimentos, os dados dos trabalhos que vêm sendo feitos e realizados ao longo de toda essa comissão. Senhores, se tratando, na tarde de hoje, de uma audiência pública, na qual nós temos aí a excepcionalidade de estarmos recebendo a secretária para prestação de contas, neste primeiro momento nós não estaremos adentrando a ordem, a pauta, e as deliberações da comissão. Então eu quero pedir aos senhores deputados que já conhecem, de forma protocolar a forma como é conduzida os trabalhos dessa comissão, se tratando de audiência pública, que aqueles que quiserem fazer uso da fala e que estiverem aqui em plenário façam a solicitação de inscrição. Os que estão aqui de forma remota, que possa fazer também a solicitação de inscrição via remota. Eu já consigo aqui pegar a inscrição do deputado delegado Eduardo Prado, deputado Hélio de Souza também já se faz presente de forma remota, sempre muito presente, e aos deputados que estão aqui em plenário também, a nossa assessoria já vai estar também colocando as inscrições. Neste primeiro momento, eu quero passar a palavra à secretária para que ela possa dar uma saudação, boa tarde a todos, e que logo nós possamos já estar também adentrando a prestação de contas do quarto bimestre de 2021. Em tempo, eu gostaria de cumprimentar o secretário Ernesto Rosa, secretário de governo, que se faz presente nessa casa. Muito obrigado, amigo, pela atenção e pelo carinho tratado com todos os nossos pares aqui nessa casa. Secretário, muito bem-vinda ao plenário da Assembleia Legislativa, à Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Uma boa tarde. Conceda a palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde, caros deputados, boa tarde a todos da Secretaria da Economia que estão aqui presentes e demais pessoas que estão aqui participando dessa audiência na data de hoje. É novamente com enorme prazer que eu venho aqui nessa casa um pouco para compartilhar como está aí a nossa conta, como estão as nossas contas do Estado de Goiás, até agosto, em acumulado de janeiro a agosto. Então, como eu gosto sempre de enfatizar, eu acho melhor você passar para mim. Passa para mim. Obrigada. Antes de começar a falar um pouco sobre as contas, eu queria apenas mostrar aqui, relembrar quais são os valores da Secretaria da Economia, que são os valores que, como trata-se de uma secretaria técnica, são os valores que permeiam todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Sempre buscamos a desburocratização, a institucionalização de processos e procedimentos, dar uma transparência ativa a tudo que estamos fazendo na Secretaria da Economia. Queremos, sim, prestar um serviço de excelência à comunidade. Sabemos que temos falhas, sim, e estamos trabalhando arduamente nessas falhas. E também temos um trabalho, uma gestão ética, técnica e eficaz. Bom, para falar sobre as nossas receitas, é sempre importante contextualizar com o que está acontecendo na nossa conjuntura macroeconômica, que ela não está fácil. A gente vai falar também um pouquinho, imagino aqui, de outras questões conjunturais, mas tem um índice que eu acho que é um índice que ele acaba resvalando tanto nas receitas do Estado quanto nas despesas do Estado, que é a inflação. A inflação, ela de fato teve um pico muito grande, teve um pico em geral
e quem mexe com índices de preço sabe da sazonalidade, ela tem uma sazonalidade que vai agosto, setembro, às vezes até um pouquinho em outubro, e depois ela dá uma queda. Então, a previsão para o IPCA desse ano, ele está muito acima da meta do Banco Central de inflação. A meta, só lembrando, é 3,75, e a gente deve alcançar 8,5. E coloquei aqui também a questão do IGPM, para os senhores só relembrarem que eu consegui, junto aos deputados federais em Brasília, que a gente conseguisse fazer uma renegociação dos contratos com a União da 8727, que estava o indexador, era IGPM mais 7, e conseguimos reduzir isso para IPCA mais 4. Por aqui, os senhores imaginem qual teria sido a nossa variação da dívida, do serviço da dívida, se nós tivéssemos ainda seguindo o IGPM mais 7%. Portanto, isso foi um ganho para o Estado de Goiás, que precisa sempre ser lembrado. Em termos de valores presentes líquidos, até 34, quando vence esses contratos com a União, a gente vai estar aqui, eu consegui essa redução junto com os deputados federais, uma redução de aproximadamente 3,4 bilhões de reais, né, nesse tempo todo, a valores presentes. Mas como é que essa alta da inflação ela afeta as nossas contas? Ela afeta tanto dos lados das despesas, tá? Então, por exemplo, tudo que é vinculado a algum índice de inflação acaba aumentando. Nas contas da União, todos os benefícios, por exemplo, lá, que são impactados pelo IPCA, estão dentro dessas despesas. Aqui nós também temos despesas que estão, de alguma maneira, vinculadas com o IPCA, mas, mais do que tudo, todos os estados e até a União, a gente teve um aumento de receita conjuntural. E eu quero enfatizar esse ponto, que ele é conjuntural, porque não necessariamente ele vai acontecer nos próximos anos. Então, as nossas contas melhoraram e melhoraram muito. A gente só tem que entender se elas vão perdurar. Por quê? Porque nós estamos tendo um choque conjuntural da inflação que está fazendo com que, se nós olharmos aí, a nossa receita realizada, ela aumentou em 18%, a nossa despesa liquidada aumentou nesse período de janeiro a agosto em 12%, portanto, tivemos um aumento do resultado primário, mas notem que nós tivemos esse aumento tanto na despesa quanto na receita. Quando a gente está falando de receita tributária, e a gente está falando de variação, outro ponto que merece ser lembrado é que ano passado a nossa base de janeiro a agosto foi uma base muito menor, porque nós tivemos a pandemia. Isso fez com que, obviamente, as nossas receitas tributárias tivessem um salto, porque ano passado nós tivemos uma queda, principalmente a partir de abril, até a gente só foi recuperar lá para outubro. E mesmo assim, se nós não tivéssemos tido as transferências federais, que foram da ordem de 2 bilhões de reais, nós não teríamos conseguido fechar as nossas contas. Então, as receitas federais, as transferências federais foram essenciais. Até essa época aqui, só para fazer uma comparação, a nossa receita tributária aumentou ao redor aqui de 2,7 bilhões de reais. Nessa época, a gente teve transferências federais da ordem de 1,4. Tá? Então, aqui a gente teve, de fato, um aumento de receita via tributação, tá? Mas ela não foi na magnitude essa, 2,7, ela foi de 1,3, se a gente considerar que nós tivemos, ano passado, transferências federais. E temos que lembrar também do programa que fizemos Facilita, que é o programa do Refis. Foi um programa que foi extremamente bem sucedido pelos auditores, foi extremamente benéfico pela sociedade, porque conseguimos negociar 2,4 bilhões de créditos tributários. 2,4 bilhões de créditos tributários. Isso fez com que entrasse no caixa um dinheiro que não vai acontecer no ano que vem, que é de 844 milhões, entrou direto no meu caixa. Tá? Então, se a gente tem que o aumento ali da receita tributária se deu em 2,7, se a gente tira 1,4, que foi da transferência federal, que foi acumulado de janeiro a agosto, e se a gente tirar mais esses 850, a gente
teve sim um aumento de receita tributária, mas não foi numa ordem tão gigantesca como a contabilidade parece, né? Está ali demonstrando, porque a gente teve fatores conjunturais ali. Na parte das despesas, eu quero salientar que a gente gastou, assim, quais foram os grandes itens que nós gastamos? Saúde, educação e Goinfra. Então, são itens que eu acho que qualquer deputado, qualquer cidadão deveria estar sorrindo, né, pelo fato do Estado estar conseguindo gastar adicionalmente em saúde, educação e em Goinfra. E investimentos, os nossos 2 grandes itens também ficaram para Goinfra e educação. No que toca ali a nossa receita corrente líquida, ela também tem aumentado, a gente tem um acumulado em 12 meses, por isso que ela está sempre crescente. Então, até agosto, ela aumentou aí na ordem de 29,7 bilhões, a gente tem aí esse valor acumulado, né, 12 meses para trás, o que é muito bom, mas, de novo, a gente tem que considerar que nós estamos num período que não é atípico. Aqui tem receita do Facilita, tivemos uma comparação com uma base baixa, que é a pandemia, e tivemos também transferências federais aqui. Mas, de qualquer maneira, essa aqui é a composição da nossa receita corrente líquida. E lembrando que as nossas vinculações com saúde e educação estão atreladas de alguma forma, é uma função da receita, a receita depois de impostos, né? Então, você tem aí uma receita líquida de impostos. Então, quando a gente está falando que a receita está aumentando, então as vinculações de saúde e educação também estão aumentando, que é o nosso próximo slide, onde eu vou mostrar para vocês como é que estão as nossas vinculações de saúde e educação. No tocante à educação, até entendo que o TCE fez um alerta, né? Ele faz todo ano, ele faz esse alerta da questão do cumprimento das vinculações, e ele está correto. Ele tem que cobrar de quem está na execução aqui de fazer as vinculações. É mais do que uma obrigação do Estado cumprir com suas obrigações, com a sua vinculação de saúde e educação. E quero mostrar aos senhores que, para o nosso lado, a gente não tem receio de não cumprimento. Primeiro, porque a lei, o que ela obriga a lei, é que a gente cumpra a vinculação lá em dezembro com relação ao empenho, tá? Mas nós estamos fazendo até o nível do pagamento. E nós queremos fazer esse ano novamente até o nível do pagamento. Mas vejam bem que, se olharmos aqui a questão do empenho, a gente já está em 24,65 agora, tá? Isso aqui é um montante de aproximadamente 4 milhões de reais, que é onde está o quadrinho ao lado. O valor liquidado, que é o que realmente foi concluído, a gente está em 21,27%. E o valor pago, quase aí 21%, e os valores estão aí do lado. Mas o importante a observar é o seguinte: quando nós comparamos com o ano anterior, nós vemos que nós estamos com as despesas liquidadas em 21% a mais do que o ano anterior. Então, por mais que o percentual seja menor do que o percentual do ano anterior para esse mesmo período, o valor ele é maior. Por quê? Porque as receitas aumentaram. E como as despesas de vinculação são atreladas a essa receita, então a gente tem esse fenômeno que estamos gastando mais, mas o valor do percentual está um pouco menor. Isso não quer dizer que a gente não vá chegar em dezembro e não vá concluir. Então, a nossa previsão hoje é que a gente vai conseguir concluir no nível do pagamento, sim. Muito embora, e lembrando que a lei, o que ela obriga os estados é que faça isso na ótica do empenho. E para colocar aqui também, né, a nossa PILOA de 2022, ou seja, se 2021 a gente tem programado o gasto no total de gastar um pouco mais de 6 bilhões de reais com educação, sem contar aí os inativos, na PILOA de 2022 a gente deve gastar 6,5, tá? Que é mais ou menos o que a gente deve gastar. Com relação à saúde, ocorre exatamente a mesma coisa. Nós estamos com um percentual, se você olhar o empenhado, já até extrapolamos, tá? Então, a saúde, agora, em agosto,
já foi feito o empenho, teve já o cumprimento em agosto dessa vinculação, então o perigo é zero de não cumprir, tá? Mas como nós temos estamos criando a cultura de fazermos no pagamento, a gente está no 11,55. E, obviamente, por que a gente está com um nível tão elevado de gastos com saúde? Porque tivemos uma pandemia, porque temos aqui uma meta de fazermos a regionalização da saúde, né? Porque tem assim, essas várias coisas que temos que fazer. Você não quer depois botar aqui o feito? Com relação à meta, que eu acho que assim, as contas, no fundo, eu poderia, inclusive, só resumir a minha fala aqui, é só o slide 8, quer dizer, o resto é muito mais para a gente poder, para vocês terem a noção de como que está o Estado. Note que nós cumprimos com a meta da LDO de 21, tanto no resultado primário quanto no resultado nominal. No resultado primário, a gente tinha uma meta de um déficit, tivemos um superávit, e o resultado nominal, tínhamos também uma meta de um déficit, tivemos aí um superávit, dado essa receita extraordinária que não havíamos programado desse aumento da inflação e também do facilita. A gente tinha colocado na nossa expectativa que nós não íamos alcançar um valor tão alto assim. Com relação à reforma da Previdência, eu gostaria de mostrar aos senhores o seguinte: nós continuamos aumentando o gasto com Previdência, isso é um fato. Mas se nós olharmos as 4 últimas linhazinhas que estão ali, a gente vai poder ver que se nós não tivéssemos feito a reforma, nós teríamos gasto, nesse momento, 315, até de janeiro a agosto, 315 milhões adicionais com a Previdência. Com a reforma da Previdência, a gente está gastando 315 como se fosse a menos, ou seja, a menor. Tá? Mas sempre fazendo a recordação, nós sempre temos aumento. O que nós diminuímos foi a taxa de crescimento do déficit. Tá? E, por fim, o último slide, só para fazer uma prestação de contas aos senhores aqui, de como estão os nossos restos a pagar, dado que eu tenho uma suspensão de dívida, e eu acho que eu devo prestar contas do que eu tenho feito com relação a isso, toda a suspensão de dívida que a gente está tendo, a gente está utilizando para a gente poder equacionar os problemas da casa de curto prazo e do passado. Então, na questão do restos a pagar, em que pegamos o resto a pagar total do Estado, que não é só da conta única do Tesouro, mas é de todo o Estado, em mais de 3,5 bilhões de reais, a gente está agora, e eu tenho a grata satisfação de dizer, que nesse ano a gente deve chegar a 500 milhões. Tá? A gente deve concluir o ano com menos do que 500 milhões. O número que está aqui, eu acho até que ele vai diminuir mais, tá? Só da CUT. Então, isso é algo importante para o Estado, porque mostra que a gente não está brincando com o dinheiro. A gente não está brincando com esse, no fundo, que empréstimo que o Brasil inteiro está fazendo a Goiás por a gente ter essa dívida suspensa. A gente está equacionando, por exemplo, um problema de uma dívida que o Tesouro tinha com a Saneago, que não está aqui. A gente está equacionando um TAG junto com da saúde, junto lá com o TCE, em que a gente vai pagar dívidas do passado ao redor de 200 milhões de reais aos prefeitos até dezembro, tá? Então, é isso que, no fundo, eu queria compartilhar com os senhores com relação à avaliação aqui da gente. Aqui tem a nossa apresentação? Não? Tem? Pode passar? Eu queria aproveitar, então, as minhas contas, aqui está uma parte das contas, mas eu queria aproveitar e mostrar para os senhores, rapidamente, o que eu tenho feito com esse reequilíbrio das contas, né? A gente tem feito investimentos... Passa, por favor. A gente tem feito investimentos importantes, não, do anterior. A gente tem feito investimentos importantes aqui no Estado. Então, desde 2019, já gastamos mais de 2 bilhões de reais, mas investimento não é em qualquer coisa. A gente está fazendo, como o dinheiro é escasso, a gente está focalizando e fazendo um bom gasto do recurso público. Tanto é que, pelo valor econômico, Goiás, apesar de ainda não ter o maior nível de investimento, foi o que teve a maior variação.
Um Estado falido, infelizmente, não consegue, não tem como ajudar a população, não tem como ajudar os mais vulneráveis. E aí é que vamos à luta de que, se queremos ter responsabilidade social, se queremos ter responsabilidade com os servidores públicos, nós precisamos encontrar o equilíbrio fiscal. Sem um equilíbrio fiscal, a gente sempre vai botar em risco, sejam os nossos servidores públicos, sejam os mais vulneráveis, os 7,2 milhões de goianos que temos aqui. Goiás também saiu de décimo estado em termos de competitividade. Quer dizer, quando chegamos no estado, ele era 13º, ano passado passou para 12º e agora estamos nos 10 estados mais competitivos do Brasil. Ainda não estamos aonde gostaríamos de estar, que é número 1, né, que eu acho difícil, inclusive, porque tem São Paulo e tem Santa Catarina, que são 2 grandes estados em termos de competitividade, mas certamente é o que vamos lutar para estarmos, encabeçando isso aí. Também estamos fazendo uma regionalização de saúde e, por isso, os investimentos grandes na área de saúde, que já completei a vinculação desse ano, já em agosto. Falta completar um hospital que a gente deve entregar no começo do ano que vem, né, dos 7 que o governador Ronaldo Caiado ele prometeu. Faltam entregar 3 policlínicas de 6 policlínicas, mas que nós já entregamos essas 3 policlínicas. Temos que lembrar que nós estamos ofertando muito mais leitos de UTI que antes. Antes eram em 3 estados e agora em 3 municípios e agora são em 21 municípios. E não só isso, de maneira descentralizada, de maneira regionalizada. Então, aqueles novos estabelecimentos de saúde estão migrando para regiões do interior. Tanto é assim que tem aquelas regiões que estão ali em laranja, que não tinham, né, distribuição de equipamentos, e agora você tem ali localizações que têm esses equipamentos, né? O que mais? Na questão da educação também, eu acho que é algo que está notório assim, para todos os cidadãos, que a gente tem feito investimento em grande escala aí, 1,7 bi em educação entre os anos de 2019 e 2021. Pretendemos chegar a 2,3 bi até 2022, aqui com entregas de Chromebook, com reforma de escola, com tênis, uniforme, merenda escolar, transporte escolar, tudo dentro da normalidade e dos... Esse valor é fora o custeio? Fora o custeio pessoal, fora o custeio, isso é só investimento, tá? Isso é só o grupo 4, fora o grupo 3, tá? Avanços na educação também, que a governador Ronaldo Caiado, com a professora Fátima, reformularam o currículo e reestruturaram a rede. Agora a gente tem um programa que é a alfabetização na idade certa, em que a gente está fomentando não só mais aulas de português e matemática, como também temos aí projetos de escola em tempo integral e escola do futuro, escolas com internet, com Chromebook, com novos equipamentos, ou seja, de fato, não entendemos que educação a gente deve brincar. Educação é coisa séria, muito séria. Além disso, a gente está entregando aí, já entregamos 4 escolas padrão século XXI, ainda existem outras 13 para serem entregues. A questão dos Chromebooks, mais de 60 mil Chromebooks, e a revitalização da infraestrutura, onde a Goinfra já ultrapassou a marca de mais de 1.000 quilômetros de rodovias recuperadas num orçamento aí de só 2021 de 1,3 bilhão de reais, né? Fora as moradias também, que já foram entregues mais de 7.600 moradias construídas na gestão, e todos os indicadores de segurança, seja homicídio, roubo, furto, estupro, tudo isso, todos os nossos indicadores estão caindo, fora, obviamente, a questão do Protege. Aqui o Protege ele tem um fator fundamental, porque ele, além da gente estar aumentando inequivocamente o valor do Protege, nós também estamos aumentando o número de ações do Protege. E por último aqui, temos um foco nos mais vulneráveis com o programa aqui Goiás Social, onde a gente vai ter aí uma transferência de renda
para essas mulheres, né? Para as mães de Goiás, onde a gente vai alcançar uma meta de 107 mil mulheres até março de 2021. Então, com isso, eu paro por aqui. Acho que já até falei demais, então eu deixo aqui agora para os meus colegas deputados aqui, fico aqui disponível para caso tenha qualquer dúvida a respeito. Muito obrigado, secretária Cristiane Schmidt, pela atenção e pela disposição de poder apresentar dados de forma muito prática, simples, aqui para essa nossa comissão e para todos os deputados que fazem questão de participar de um momento tão importante para essa casa, que é de cumprir um dos papéis da qual todos fomos aqui eleitos representantes, que é de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Dadas as inscrições que já me foram solicitadas, eu começo aqui pelo deputado delegado Eduardo Prado, que está de forma remota, que foi o primeiro a fazer a solicitação de inscrição, e posteriormente aqui, delegado Humberto Teófilo e também nosso querido amigo aqui, Antônio Gomide. Com a palavra, deputado, por gentileza. Senhor presidente, grande abraço ao senhor, estou indo para o plenário, estava em outra sessão, queria cumprimentar a secretária Schmidt. Eu tenho 3 perguntas para ela. A primeira pergunta que eu faço, secretária, é que, diante de tudo que a senhora afirmou em relação a superávit, a questão da suspensão das dívidas públicas, dentre outras situações, observei que na LOA encaminhada agora à Assembleia Legislativa, nós temos a previsão de a realização de concurso, não obstante serem vagas que não contemplam em relação principalmente às forças de segurança, que vem um déficit gigantesco, mas eu pergunto à senhora por que não está disposto a questão da revisão geral, a database dos servidores. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que tem que ter justificativas técnicas, mesmo que a senhora não pague a database, as justificativas têm que estar previstas, estarem previstas na LOA. Qual a razão de não haver essa justificativa? A senhora vai contemplar ou não as databases dos servidores e por que não essa justificativa que já é decidida pelo Supremo que tem que haver? O segundo ponto que eu quero dizer para a secretária em relação aos concursos dos auditores fiscais. Nós temos a previsibilidade de 28 vagas. Nós sabemos que o concurso que recentemente já está aprovado às pessoas, nós temos 28 e 92 cadastros de reservas. E nós temos um quadro de 750 auditores previstos e uma quantidade de vagas aí que supera 140 vagas. A senhora vai chamar o cadastro de reserva, sim ou não, para ajudar na recuperação fiscal que a senhora contempla? Eu gostaria de prorrogar 15 segundos só, senhor presidente, só para fazer a última pergunta para Vossa Excelência, para ela, por gentileza. Perfeitamente, deputado. Tá, eu queria, a última pergunta, secretária, é em relação, eu já conversei inclusive com a assessoria de Vossa Excelência, o Servo, recentemente, em relação às emendas nossas impositivas do exercício 2019 e 2020. O secretário Ismael Alexandrino mandou para a senhora o ofício 357, 736, 2011, 2021, melhor dizendo, em que ele diz o seguinte: considerando o disposto no artigo 10 da Constituição do Estado de Goiás, determina a obrigatória execução orçamentária e financeira das programações que refere o parágrafo 8º desse artigo, vimos, por meio dessa, solicitar a essa pasta que proceda o desbloqueio das programações de desembolso financeiro, PDF, relativa a processo, só para completar, senhor presidente. 10 segundos. Para concluir, deputado, por gentileza. Relativas a processos de emendas parlamentares em LOA estadual encaminhadas pelos deputados do exercício de 2019 e 2020 e que até esta data não encontram-se quitadas conforme relação abaixo demonstrada. E aqui a relação de vários deputados. Eu gostaria que há previsibilidade para esse pagamento e o secretário Ismael Alexandrino já encaminhou o documento. Eu queria saber quando a senhora vai encaminhar esses recursos e os documentos para que a secretaria contemple os deputados da base da oposição, até porque nós estamos tratando de emendas impositivas, conforme perguntas do ano passado, exato. Obrigado, deputado. O próximo deputado solicitou o uso da palavra, deputado delegado Humberto Teófilo também, por gentileza, deputado. Boa tarde, secretária, todos presentes. Secretária, você aqui bem objetivo nas perguntas, para ter também objetividade aqui na resposta. Todas as solicitações, a primeira pergunta referente ao ICMS do combustível, eu tenho que voltar à tona esse tema, porque
remeta a decisão em primeira instância à Secretaria de Economia. Nós sabemos que tem que passar pelo crivo da senhora. A primeira pergunta aqui, no que compete a senhora, o Estado de Goiás poderá reduzir as alíquotas do ICMS dos combustíveis? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que o governador, ele enviou a lei orçamentária, a LOA anual, prevendo a quantidade X para concurso da segurança pública. Eu quero saber se irá ter alguma retificação na LOA para prever mais vagas para concursos no âmbito da segurança pública. Segunda pergunta. Terceira pergunta, lá na LOA, ela prevê novos concursos e a consequente início da concessão, está escrito lá. E a dúvida, sempre estão me perguntando aqui se esse início de concessão refere à publicação do edital, à nomeação, posse, o que significa esse início de concessão que está previsto lá na LOA? E a última pergunta é que notamos que não há previsão orçamentária, novamente na LOA, para a convocação do cadastro de reserva dos concursos da Polícia Militar e da Polícia Penal. Não existe interesse do governo em convocá-los? É a última pergunta. Obrigado. Obrigado, deputado. O próximo inscrito, deputado Antônio Gomide. Boa tarde, secretária. Parabéns aí pela explanação, importante presença da senhora e no sentido também de poder estar sempre disponível em poder fazer esse debate. E eu vejo o entusiasmo da senhora quando vem com os dados técnicos, mas eu sinto que a senhora quer discutir a política, então é muito bom, tá? É muito bom você estar nessa casa, que é essa casa da política mesmo. Eu já tive a oportunidade de ser prefeito, sei o quanto é, às vezes, agonia ficar num escritório, em frente ao computador, para só determinar algumas situações. Mas o tanto que é bom quando você pode, às vezes, numa casa como legislativo, ou na rua, ou algum empresário, alguma associação comercial, e poder apresentar os dados daquilo que você está fazendo e que está beneficiando quantas pessoas. Então, eu acho que esse debate é importante. E a minha pergunta, a primeira, é exatamente nesse sentido. A senhora veio a essa casa convencer uma grande maioria aqui dos deputados em dizer, olha, o regime de recuperação fiscal é a saída para Goiás. Vamos aqui, questão das dívidas e tal. A pergunta é a seguinte, cadê o plano? Esse plano vai vir para casa que dia? Aqui a casa da lei, a casa do debate, é o momento para a gente discutir o plano de recuperação fiscal. Nós não temos conhecimento dele, então eu gostaria que a gente pudesse, o quanto antes, esse plano chegar a essa casa para a gente poder fazer esse debate, até porque o governador Ronaldo Caiado quer que assine rápido, mas com certeza esse plano deve passar nessa casa para a gente debater. Então eu gostaria de cobrar da senhora maior agilidade e aquilo que é possível encaminhar para que a gente possa fazer esse debate que nós achamos extremamente importante. Segundo, essa questão que nós estamos vendo, e a senhora colocou bem aqui com relação a desconto previdenciário. O grande debate que tem aqui entre os deputados, o presidente Lissauer já colocou, tem algumas investidas, inclusive, no Jornal Popular essa semana, dizendo que o governo está querendo ceder em algumas situações. Para concluir, deputado, por gentileza. Para que a gente possa, já o ano que vem, ter uma mudança, ou a revogação daquela lei, e a forma como vai ser feita o desconto previdenciário. Então, gostaria também que a senhora colocasse um pouco de que forma será isso, o impacto que isso gerar, e de que forma estamos pensando realmente para que possa estar valendo para o ano que vem. E com relação ao IPASGO, eu gostaria de uma ligação. Nós tivemos aqui um questionamento no sentido de que o presidente saiu do IPASGO. E o grande questionamento era o seguinte, foi um problema administrativo ou foi um problema econômico? Porque à medida que ele saiu, voltou-se os atendimentos. E ele questionou a metade dos atendimentos, exatamente dizendo que estava faltando recurso. Então, à medida que voltou os exames, por que ele não ficou? E o que aconteceu verdadeiramente para que ele pudesse sair do seu cargo? Só uma questão da gente poder estar aproveitando o momento da senhora estar aqui. Tá? Obrigado, deputado. Líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, deputado Tiago Albernaz, Cristiane Schmidt, eu quero primeiro lhe parabenizar. Pela primeira vez, uma peça
real com equilíbrio fiscal, superior a 39 bilhões. Em seu nome, quero parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Economia. Vocês são formidáveis e percebo que dedicam a vida em servir o nosso Estado e a saúde financeira. Parabéns, cada um de vocês. Primeiro, houve aumento do ICMS dos combustíveis em Goiás, gasolina, etanol e diesel. Gostaria de saber se houve aumento, repito, do ICMS dos combustíveis em Goiás, porque a oposição tem dito que houve aumento, um verdadeiro desrespeito. A oposição que defende Bolsonaro não fala da Petrobras, mas fala que houve aumento do ICMS. Outro ponto, senhor presidente, gostaria aqui de fazer uma colocação, não sei se o tempo será suficiente, gostaria de pedir mais um minuto. Em relação ao cadastro reserva de 2012 da Polícia Militar, houve um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, um parecer contrário, inclusive a lei que permite de nossa autoria, porém a PGE houve um impedimento, não houve questão financeira, e sim um impedimento jurídico, e o nosso governador totalmente favorável à convocação. Outro ponto, em relação aos concursos públicos, a oposição foi àquela tribuna inúmeras vezes, dizendo que não haveria concurso público. Existe previsão de concurso público para o ano de 2022 e, repito, chamamento para 2022. Em relação ao plano de recuperação fiscal, é obrigatório o envio para o Legislativo ou apenas para o Ministério da Economia? Então são essas as perguntas à nossa secretária. E mais uma vez, parabéns, servidores e servidoras da Secretaria de Economia. Enquanto economista, pós-graduado em Gestão e Controladoria, digo a vocês, estou surpreso com o orçamento de 2022. Parabéns, vocês são diferenciados. Obrigado, deputado Bruno Peixoto. Eu passo a palavra nesse momento para a secretária Cristiane Schmidt, até porque já tivemos aí a fala de 4 deputados. Acredito que já tem muito conteúdo a ser apresentado, né, secretária? Com a palavra, por gentileza. Bom, vamos começar aqui então pela ordem, né? Primeiro com o deputado, das perguntas do deputado Eduardo Prado, estava um pouco complicado de escutar, mas eu acho que deu para ouvir, né? A questão dos concursos dos auditores, a gente está colocando dentro da PILOA de 2022, sim, e respondendo também ao deputado Bruno, sim, deputado Bruno, nós temos aqui dentro da PILOA de 2022, nós vamos estar considerando tanto a previsão de concurso para também ingresso já de concursados, que são os concursados do fisco, inclusive, né? Dentre eles, que é a pergunta do deputado Eduardo Prado. Então, nós temos, sim, a previsão. E, óbvio, quando a gente está falando de um Estado que estava completamente desestruturado, com folhas atrasadas de servidores na ativa, então a gente tem que ter muita cautela com o que a gente vai fazer ao longo do tempo. Portanto, a gente vai fazendo a progressão. Ano que vem, vamos ter progressões e promoções que foram uma demanda antiga, desde que quando cheguei aqui, por esse direito dos servidores. Mas por que não era conseguido dar naquela ocasião? Porque a gente estava falido. Era um Estado que não conseguia nem pagar o salário em dia. Aliás, pela primeira vez, e obrigado pelo reconhecimento, deputado Bruno, que nós estamos pagando a folha de todos os servidores no dia, no último dia do mês em que eles trabalham. Secretária, 1 minuto, por gentileza, apenas para informar a todos os deputados, já são as 15 horas e devido ao regimento interno dessa casa, nós teríamos que estar iniciando a sessão do grande plenário dessa tarde, mas
o presidente judicial e a assessoria da casa informou que a sessão no dia de hoje iniciará às 15h30. Então, nós teremos aí mais 30 minutos para poder estarmos dando sequência no trabalho da comissão. Apenas para poder deixar informado, secretário. Tá. Então, a gente vai fazendo as coisas da maneira com que a gente pode, para justamente não voltar a ter um Estado como nós tínhamos outrora. Então, não adianta de uma vez só querer fazer 500 milhões de coisas com a folha do servidor, porque, obviamente, número um, não vamos ter dinheiro para fazer nada para os 7,2 milhões de goianos. Primeiro lugar. Segundo lugar, voltaremos a ter um Estado falido. Então, a gente tem que dar, sim, temos que valorizar o nosso servidor, mas da maneira com que a perna do Estado está indo. Então, se nós temos uma incerteza enorme com relação às receitas desse ano, para o ano que vem, então a gente tem que ir com cautela. Então, a gente está colocando aqui que todos os servidores terão promoções e progressões e teremos concursos públicos, sim. Podemos dar database? Ainda não se pode. Por quê? Porque ainda não, a gente tem um teto de gastos a cumprir, esse teto de gastos, inclusive, ainda que seja estadual, ele também é federal. Então, mesmo que nós não tivéssemos uma lei estadual, nós temos que cumprir uma lei federal, porque, caso contrário, nós vamos pagar uma multa de mais de R$1 bilhão, e isso não é bom para ninguém. Não é bom para nenhum poder, não é bom para a sociedade, não é bom para o servidor, não é bom para absolutamente ninguém. Com relação às emendas, deputado, eu entendo que as emendas passadas, impositivas na sua época, de 2019 e 2020, se naquela época a documentação estiver correta, na época, eu acho que é uma questão de encaminhar aí ou para a Secretaria de Governo, que é o nosso secretário Roller, ou então para a Fátima, ou então para o Ismael, para eles avaliarem, para ver se realmente a documentação correta da época, né, porque é impositiva na sua época, e não, né, você não pode, agora nós temos a emenda impositiva de 21, dentro da PILO nós temos a emenda impositiva de 2022, então aí eu proponho que os deputados que assim queiram encaminhem suas solicitações, mostrando toda a regularização de toda a documentação à sua época, e não agora. Com relação à questão dos combustíveis, e aí, deputado Humberto, junto com o deputado Bruno também, que fez outra pergunta, o ICMS, vamos lá, vamos entrar no contexto, né? Porque eu acho importante a gente contextualizar as várias coisas. Primeiro, o petróleo Brent, por exemplo, não para de subir, ele agora está na casa dos 80. Né? Número 2, infelizmente, no Brasil, a gente está tendo uma incerteza política e econômica tão grande que o dólar está num nível muito acima do que os economistas entendem que é o razoável, que seria o normal, de equilíbrio, que a gente estaria falando de algo em torno de 3,5. Estou falando de vários economistas que calculam isso aí por vários modelos econométricos. Há um certo consenso que deveria estar em 3,5. Se ele está a 5,5, é porque, obviamente, incertezas estão pelo ar. A política da Petrobras, por sua vez, faz o quê? Pega esse Brent que é cotado lá fora, tem o dólar, internaliza e diz, esse é o preço na refinaria. E na hora que ele faz isso, isso aí vai até o consumidor, não adianta. Os estados não estão mexendo nas suas alíquotas. Eu vou te dizer aqui que no caso da gasolina, a nossa alíquota é a mesma desde 2016. No caso do óleo diesel, 2018. E no caso do álcool carburante, 2007. Então, não é um fato que tem como origem o ICMS. Não tem essa origem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que, primeiro, o preço da energia no mundo, inclusive, ele está alto, ele está muito alto.
Se você comparar, inclusive, gasolina no Brasil vis-à-vis outros países, você vai ver que outros países, em alguns outros países, a gasolina vai ser maior. Mas mais do que isso, é entender que a problemática não está sendo feita pelos governadores. Essa é uma retórica que estão querendo colocar no colo dos governadores, infelizmente de maneira equivocada. Porque nenhum governador chegou lá e saiu aumentando a alíquota de ICMS. Está todo mundo exatamente como sempre esteve. E aí eu vou para um outro ponto. Se nós queremos, o senhor, por exemplo, está fazendo pergunta de concurso, tá? Gostaria de mais servidores. Se o Estado, que não está numa situação boa fiscal, diminui, porventura, tá? Se a gente diminuísse qualquer tipo de tributação, qualquer tipo de arrecadação, o que isso vai levar? Qual é a consequência? Que a gente vai ter que demorar mais tempo para colocar mais concursos, ou fazer mais coisas, ou aumentar a folha. Porque a receita é uma, entendeu? Então, assim, a gente tem que, nós todos como sociedade, a gente tem que entender que é como a nossa casa. A gente ganha um salário e a gente precisa gastar de uma maneira adequada. Então, por isso, respondendo às suas outras perguntas, não pretendemos nesse momento, pelo menos, claro, quem manda é sempre o governador, o dono do orçamento não sou eu, o dono do orçamento é o nosso governador Ronaldo Caiado, mas nós da Secretaria da Economia não temos nesse momento nenhum ponto a fazer retificação na PILOA. Pode ser que o governador entenda que tenhamos que fazer futuramente, e aí futuramente estarei aqui explicando por que estamos retificando ou não, mas nesse momento a gente não tem nada para falar. E com relação ao último ponto do cadastro de reserva de 2012, é fato, deputado, e o deputado Bruno colocou muito bem, a PGE já deu como impedimento jurídico para que isso aconteça. Então, isso não é um desejo que, assim, o governador não quer, não é isso. É que simplesmente há um impedimento jurídico com relação a esse fato. Eu acho que eu respondi todas as suas perguntas. Só um ganchozinho. Secretário, você quer concluir a pergunta dos deputados? Que eu vou abrir uma questão de ordem às dois deputados solicitados. Só do combustível, secretário, rapidinho. Só um segundinho, deputado, só um segundinho. Você tem mais algum deputado a fazer questionamento? Tem o Antônio Gomide. Finaliza que eu abro as duas questões de ordem posteriormente. Bom, deputado Antônio Gomide, as perguntas foram muito boas, como sempre tem perguntas, né, que são perguntas que dizem respeito ao macro, o que a gente pode fazer como sociedade. Isso sempre é muito bom a gente pensar e refletir de maneira conjunta. Primeiro ponto, vou começar, você perguntou do RRF, né, como saída, né? O fato é o seguinte, deputado, a gente infelizmente ainda não tem uma situação totalmente solidificada. Eu queria muito já estar entregando agora uma situação solidificada e mandar o RRF, chega, não preciso mais. Só que nesse momento, eu ainda estou acabando de reestruturar a casa, acabando de sair de uma pandemia, com uma receita que ela não é real, porque ela tem um efeito inflacionário. Eu tive um refis. Então, eu preciso estabilizar isso. Eu preciso, de fato, de pelo menos, não sei se pelo menos um ano para poder entender se o que eu tenho agora, ele vai conseguir perdurar. Porque o que eu gostaria, deputado, e aí falo como técnica, não sou política, sou técnica. E tenho uma admiração por todos os políticos, tenho muita admiração como vocês chegam, o que vocês fazem, enfim. Mas eu não sou assim, eu sou técnica. Então, o que eu quero é deixar, de fato, um legado de um equilíbrio estrutural aqui. Eu não queria deixar, não, como, né, às vezes em alguns estados acontece, né? O secretário chega, fica lá um ano e meio, vai lá, faz o negócio, deixa um resultado positivo, Não, aqui, o resultado vai embora e no mês seguinte o resultado já está lá embaixo. Eu não quero isso. Eu quero deixar algo estruturado
independentemente para quem vai vir aí. Eu quero que Goiás tenha as contas no seu devido lugar, para que a gente possa, e aí tem uma agenda que eu compartilho muito com o senhor, ajudar os 7,2 milhões de goianos, especialmente os mais vulneráveis. Especialmente os mais vulneráveis. Então, claro, os servidores, obviamente, porque são aqueles que estão aqui com a gente, elaboram isso tudo, nos ajudam aí adiante, a trazer a receita, a diminuir a despesa, a fazer política pública, vocês que estão aqui, ou seja, então assim, obviamente os servidores, mas aqueles que precisam do Estado, é tão gratificante você ver aquela pessoa que precisa do Estado e ter realmente a mão do Estado ali, que esse é o meu maior, é a minha maior recompensa, é poder ver que a gente vai ter esse caminho estruturado. Então, nesse momento, eu ainda acho que o RRF, ele é importante. Pode ser que no ano que vem, no meio do ano, eu falo, deputado Gomide, o senhor tinha razão, acho que não é mais importante. Mas eu ainda não consigo dizer isso, porque a gente está tendo muitas incertezas, muitas variáveis que não são as variáveis normais. Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação, sim, ao plano. Cadê o plano? Que foi uma pergunta da vez passada. A gente ainda está fazendo. E ele é muito difícil de ser feito, porque a gente tem que contemplar ali justamente o crescimento da folha salarial. E botar o crescimento da folha não é algo que seja uma coisa rápida. Então eu tenho que considerar os concursos que virão, as progressões que virão, enfim, qualquer tipo de variação positiva na folha, eu tenho que, e de todos os poderes. Então, nesse momento, é o que está mais trazendo trabalho para a gente. Estamos trabalhando dia e noite com relação a isso. Queremos sim vir aqui entregar, é uma obrigação, eu tenho que vir aqui a Lego, mostrar para vocês, apresentar, então compartilhar com os senhores, mas nada adiantaria eu trazer agora que ele não está, os dados estão chegando, as informações estão chegando. Então eu não tenho ainda dados suficientes para poder te apresentar algo concreto. Mas fica aqui a promessa de que virei, porque assim está, inclusive, na legislação estadual aqui, que a gente tem que cumprir com isso. A questão previdenciária é uma questão muito mais da decisão do governador, né? Então, a gente está tentando fazer estudos para ele, para ver o que é viável, o que não é viável, como é que pode ser feito, alguma possível alteração. Então, isso aí ainda está em estudo, eu não tenho também nada muito concreto para falar com o senhor. E, assim, eu tenho... Ficar até chato, porque nenhuma das três perguntas eu posso te dar uma resposta concreta como eu gosto de dar. Mas a questão do IPASGO, eu não sou presidente do IPASGO. E eu não, assim, então assim, eu não consigo te responder pelo IPASGO. O que a gente está vendo só é que agora, pelo menos na gestão do Ismael, as coisas voltaram a ser como antes, ou seja, não tem nenhuma restrição lá para o IPASGO. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Obrigado, secretária. Antes de abrir uma questão de ordem aos deputados que solicitaram posteriormente a resposta, eu passo a palavra ao deputado Amaury Ribeiro, que ainda não fez seu questionamento. E, posteriormente, peço aos deputados, até se atendo ao horário nosso, que nós possamos ser breves nessas questões de ordens que abriremos a todos aqui posteriormente. Deputado Amaury, por gentileza, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Eu quero perguntar à secretária, da última vez que a senhora esteve nessa casa, houve uma discussão sobre as multas de GTA. E ficou combinado que isso seria levado a uma discussão ao CONFAZ, o qual eu fiz uma defesa, e acredito que a minha defesa foi muito bem feita, expliquei. E depois tivemos a notícia que o CONFAZ não aceitou essa remissão. Em 2017, o CONFAZ aceitou a remissão. Em 2018, o CONFAZ aceitou a remissão. E agora o CONFAZ não aceitou a remissão. Eu ouvi de um deputado que a senhora disse a esse deputado, eu cito o nome, eu não sou homem de duas conversas, a senhora disse ao deputado Thales Barreto que a senhora é contra essa remissão das multas de GTA. Se está mentindo, não sou eu. Ele me disse, que a senhora disse a ele que é contra a remissão das multas de GTA. A senhora disse que quem manda
é o governador Ronaldo Caiado. E ele me disse, e disse à senhora, na minha frente, que era para a senhora ver uma solução e tentar resolver essa situação das multas de GTA, onde mais de 50 mil produtores foram autuados de forma errônea, equivocada e por valores absurdos, absurdos. Alguns produtores rurais foram autuados em mais de 2 milhões de reais. A senhora disse também na última vez que a senhora esteve aqui, quando eu cobrei essa questão, a senhora disse que os deputados poderiam ajudar nessa remissão, bancando com suas emendas impositivas o valor que seria dado de remissão a esses produtores. A senhora fez esse infeliz comentário aqui no dia que esteve a essa casa. Primeiramente, essas multas de GTA não estão nas contas públicas. Para concluir, deputado, por gentileza. Sendo assim, o que a senhora disse que é totalmente absurdo e inviável. Nós não temos obrigação. O que o Estado tem obrigação de consertar foi um erro feito, não por essa gestão, mas que também aconteceu nessa gestão. Porque no início do mandato eu procurei a senhora e disse da união das multas de GTA com as notas fiscais. Verdade? No início da gestão, e a senhora achou um absurdo isso não ser feito em conjunto. E agora, 1 ano e meio depois, isso foi feito depois de muita cobrança por minha parte. Mas desse 1 ano e meio, muitos produtores continuaram, secretária, sendo autuadas. E essas multas agora feitas no governo Ronaldo Caiado vão começar a ser entregues a esses produtores. E mais uma vez, senhores deputados, vai recair nas costas do governador Ronaldo Caiado. Mesmo as que não foram feitas ao governador, estão recaindo agora nas costas do governador Ronaldo Caiado. E eu quero perguntar à senhora, o Estado, senhores, tem por obrigação de consertar um erro que foi feito no passado e não deixar que 50 mil produtores sejam autuados. Se o CONFAZ negou, o que eu fico impressionado, e volto a dizer, 2017, 2018, o CONFAZ autorizou, e agora o CONFAZ negou. E aí eu ouço do deputado Thales Barreto, espero que se o deputado estiver assistindo ele se pronuncie, que a senhora disse a ele que é contra essa remissão. Se a senhora é contra, eu não acredito que a senhora fez uma defesa palpável nessa reunião. E eu estava lá fazendo um papel de idiota. Porque se eu estava fazendo uma defesa da remissão, e a própria secretária era contrária a essa remissão, eu me retirei da reunião. Eu fico pensando o que foi dito pela senhora nessa reunião, que era contrária. Então eu quero ouvir da senhora, se a senhora é ou não contra essa remissão, que é uma ordem do governador Ronaldo Caiado para que isso fosse resolvido, e o que a senhora vai fazer para tentar resolver isso, ou vai deixar isso recair sobre mais de 50 mil produtores rurais no estado de Goiás. Obrigado, deputado. Questão de ordem, deputado Humberto Teófilo. Eu estou vendo aqui o Amaury Ribeiro falar, que é da base. Deputado Amaury, sai desse governo. O governo traiu os produtores rurais. O senhor está vendo aí, prometeu, falou que ia ajudar os produtores rurais. O senhor está vendo aí sendo executado, já foi vetado 2 vezes o projeto aqui, deputado Amaury. O senhor está certíssimo. Então, só pontuando aqui, o que o deputado Bruno fez as afirmações, eu queria só falar isso, deputado Amaury, que ele está nessa luta faz tempo, então a gente abraça junto com ele. O debate político vamos deixar para o plenário. Vamos usar a comissão para utilizar o tempo da secretária. Se a senhora, como medida atenuadora, vai parar de aumentar a base de cálculo do ICMS do combustível. Porque o que nós percebemos, que no início do governo, a base de cálculo pauta fiscal estava em 4,41, hoje está 6,31. Uma das medidas atenuadoras é congelar a pauta fiscal. Então, já que não vai reduzir as alíquotas do ICMS do combustível, como o governador prometeu e mentiu, nós queremos saber se essa medida atenuadora vai ser feita. Obrigado. Questão de ordem, deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, quero só ratificar que eu não fui contemplado pela secretária. Primeiro, quero saber dela se vai haver a justificativa de não ter colocado na LOA que foi ingressado para a gente aí, que encaminhado para a gente, a questão da justificativa de não pagamento da database, até porque no recurso especial 565089,
o Supremo já decidiu que é obrigatório que o Executivo justifique ao Legislativo não pagamento, secretário. Eu quero saber da senhora se a senhora apresentou a justificativa que não consta na LOA que está na Assembleia. Onde é que está essa justificativa técnica? Isso que eu quero saber. Segundo ponto, em relação ao concurso, ela não me respondeu. O cadastro de reserva dos auditores fiscais, que é no patamar aí de 92 aprovados, né, que ajuda a senhora a arrecadar no estado de Goiás. Eles vão ser convocados ou só as 28 vagas? Terceiro ponto, em relação às emendas, estou aqui com o ofício, vou mandar no zap da senhora. O secretário Ismael disse que está tudo pronto para o pagamento, só que está dependendo da economia. Tudo legal, tudo correto, e não só deputado da oposição, tem vários deputados da base. É o ofício, se a senhora quiser anotar aí, por gentileza, 35736-2021. A assessoria da senhora já foi várias vezes comunicada. Inclusive, esse rapaz que acompanha a senhora no plenário, já falei com ele, está aqui com o ofício em mãos. E terceiro, quero que na resposta do Humberto Teófilo, que nós dois temos esse projeto de redução do ICMS, por que em relação aos combustíveis das aeronaves e outros produtos da Assembleia, a senhora disse que a redução da carga tributária aumentaria, no caso o governo, mas passou pela senhora, aumentaria o consumo e, consequência, aumentaria o consumo, a arrecadação e não prejudicaria. Vale para outros produtos e para o combustível não, além de ser uma promessa política do governador que a senhora deve ajudá-lo a cumprir essa promessa. Então é questão econômica e também política. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado, deputado. O último inscrito, até para que nós possamos estar respeitando o prazo estabelecido para o término da reunião, que seria às 15h30. Questão de ordem rápida ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Em sequência, eu já passo a palavra à secretária Cristiane para que faça os usos de esclarecimentos. Não posso negar um pedido de Vossa Excelência. Por gentileza, deputado Cláudio Meirelles. Até porque eu já perdi o costume do microfone do plenário. Um ano que eu não venho aqui. Boa tarde, secretária. Saudade da senhora. Secretária, a minha pergunta foge um pouco, mas gostaria de ser respondido com toda a vênia. Por que a senhora, comandando a Secretaria de Economia, trata os seus servidores de forma diferenciada? Porque sempre o fisco é bem privilegiado, em contrário dos outros servidores, que também colabora com a fiscalização do mesmo jeito que o fisco. O apoio fiscal é tão importante para o Estado e bem mais barato. Gostaria que a senhora pudesse, ao me responder, procurasse saber do apoio fiscal. Mas, infelizmente, presidente, terminando, não é só a senhora. Todos os ex-secretários agiram da mesma forma. Estou vendo que terei que ser secretário da Fazenda um dia para poder valorizar de forma igualitária. E olha que eu tenho competência para isso. Muito obrigado, se a senhora puder me responder. Obrigado, deputado. Líder do governo, ainda quer fazer uso da fala? Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu percebo um tratamento na Secretaria de Economia igualitário, respeitoso, para com todos. Como eu disse no início, quero mais uma vez parabenizar esses homens e mulheres formidáveis, e o trabalho de vocês fizeram com que o nosso governador teve a aprovação por unanimidade e receberá esse ano o mérito da ordem econômica pelo Conselho Regional de Economia. Ou seja, uma conquista para um governador que não é economista, é médico, recebendo. Porque o trabalho de vocês são exemplo para o país. Em relação ao ICMS dos combustíveis, a pauta de cobrança, a base de cálculo, todos nós sabemos que ela é feita por uma pesquisa de mercado. E a oposição, neste caso o deputado Humberto Teófilo, tem medo ou tem vergonha de criticar a dolarização, porque nós brasileiros recebemos em reais e pagamos em dólar a gasolina. Agora tenta
jogar para os governadores o que é de responsabilidade do governo federal. Engraçado. Porque em governos anteriores do governo federal o combustível não atingiu os patamares que hoje se encontra? Um verdadeiro absurdo. É uma extorsão do povo brasileiro. Quando eu vejo a Petrobras comemorar a alta taxa de lucratividade e o pior, a divisão para o conselho, aí que eu fico impressionado. Estão comemorando o recurso, o lucro em cima do povo brasileiro, porque quem dá lucro, a Petrobras. Obrigado, deputado. Com a palavra a secretária Cristiane Schmidt, por gentileza. A audiência pública não tem regimento interno, não. Manda o presidente mesmo. Vai falar mais não. Secretária, por gentileza. Humberto, eu acho que já está respondida pelo deputado Bruno, né? A questão do PMPF é isso. Não somos nós que colocamos um determinado preço, não é a burocracia, mas sim o mercado. É o preço, na verdade, é uma média ponderada, é o preço médio ponderado ao consumidor final. Isso tem que ser encaminhado ao CONFAZ, numa determinada periodicidade. Se tiver alteração, por exemplo, o deputado Arthur Lira, deputado federal, estava querendo mudar isso. Mas para mudar isso, a metodologia tem que passar uma lei federal. Entendeu? Então, assim, não é algo que de novo, diga respeito à minha vontade, à vontade do governador ou à vontade de qualquer servidor. Tá? Isso ao deputado Cláudio Meirelles, obviamente, a gente dá, ou eu tenho dado, total harmonia e valorização de todos os servidores, e não só da Secretaria da Economia, de todos os servidores do Estado. O que eu sempre digo é um apoio fazendário, um gestor de TI, um auditor, um procurador, um professor, qualquer servidor público tem que ser valorizado da mesma forma. E na nossa secretaria é assim, que tanto é que todos vão ter as progressões e as promoções previstas, né? Com relação à questão do GTA e nota fiscal eletrônica, eu quero dizer que eu tenho imensa satisfação de dizer que pela primeira vez o nosso grupo de auditores, junto com a Agrodefesa, nos juntamos e nós fizemos um sistema em que hoje não se pode mais emitir nota, o GTA sem a nota fiscal eletrônica. Então, sim, fizemos sim um sistema. Fiquei atenta quando eu soube da matéria, achei aquilo um absurdo, cheguei para o Albirlan, cheguei para os nossos auditores, conversei com a Agrodefesa, vamos fazer um sistema, teve uma colaboração mútua e assim temos o nosso sistema de agrodefesa. Agora, infelizmente, essa é uma pauta que passa pelo CONFAZ. Se o CONFAZ deixa ou não, é uma prerrogativa do CONFAZ. Houve uma defesa com muito afinco do deputado, que trouxe todos os argumentos. Se os secretários não se convenceram, é isso, esse é o CONFAZ. Como, por exemplo, outras pautas difíceis, telecomunicação, questão de reduzir o ICMS para a questão da agenda, da entrega dos absorventes e outros tantos temas importantes. Isso tudo é tema de muito no debate no CONFAZ e, infelizmente, algumas coisas passam e algumas coisas não passam. Que é isso? Ah, tá. Não, tá. E por fim, eu acho que a última pergunta do Eduardo Prado, com relação à questão do Supremo Tribunal Federal, a decisão foi que a gente precisa contemplar na PILOA. Essa é a decisão, que precisa contemplar na PILOA tudo aquilo que você vai fazer. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Database não é obrigatória, tá? Enfim, e outros benefícios estão sendo contemplados dentro da PILOA. Como eu volto a falar, concursos, progressões, promoções e alguns reajustes pontuais. Muito obrigada.
Concluído, secretária, seus esclarecimentos. Eu quero, neste momento, agradecer ao corpo de gestores, auditores, servidores da Secretaria de Economia pela presença mais uma vez. Obrigado a todos que se fazem presente aqui. E gostaria de conceder a palavra em uma última oportunidade, secretário, para suas considerações finais, tendo em vista que nós já estamos encaminhando para o encerramento dessa audiência. Bom, quero agradecer, como sempre, a vinda a essa casa, poder esclarecer alguns números, tirar dúvidas. Estou sempre à disposição, não é só quando eu venho aqui. Então, querendo ir ao meu gabinete, eu estou sempre à disposição para todo mundo, para todos os deputados que aqui estão presentes. Muitos vão, outros preferem ligar, mas eu estou sempre aberta. Quero dizer que sou uma servidora pública nesse momento, não efetiva, mas que estou aqui sempre aberta a ouvir, a fazer reflexões, a mudar pensamentos se assim for preciso, mas sempre querendo agregar valor a tudo que fazemos aqui. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, secretária, a sua disposição, a sua intenção e boa atenção de estarmos juntos nessa tarde, para que mais uma vez pudéssemos estar fazendo essa audiência pública em formato de prestação de contas para todos os deputados. Quero cumprimentar e agradecer aos deputados que fizeram uso da palavra, que se permaneceram presentes em plenário, de forma remota também, trazendo aqui o papel, de estarmos buscando fazer o papel de fiscalizar as contas do Estado, fiscalizar a atuação dos gestores, e esse é o nosso papel. Muito obrigado aos senhores deputados pela presença de todos, aos servidores, à nossa secretária Cristiane Schmidt, que é sempre muito bem-vinda a essa casa, e eu espero poder estar contando com a presença dos nobres deputados para que na próxima quarta-feira, dia 20, às 14 horas, em horário regimental desta comissão, possamos estar recebendo o secretário Ismael Alexandrino para também que ele possa estar fazendo a prestação de contas da gestão do 4º bimestre de 2021 da Secretaria de Saúde. Muito obrigado aos deputados. Não havendo mais deliberações, a gente declara encerrado, convocando outra para as 14 horas na próxima quarta-feira, dia 20. Muito obrigado a todos.